6 horas e 9 minutos, de volta com o Manhã no Ar nesta terça-feira, dia 12. Já é 12 de novembro, minha gente, de 2019. O ano foi embora, passou muito rápido. Mas deixa eu só lembrar aqui, nós estamos ao vivo pela TV A Crítica para todo esse nosso maravilhoso estado. Estamos aqui em Manaus também ao vivo pela rádio, pela FM O Dia 93.1 FM, onde os nossos ouvintes nos acompanham sempre a primeira hora do Manhã no Ar, de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 da manhã. Nós estamos na internet também por meio do A Crítica Play, o aplicativo desenvolvido por esta empresa para que você acompanhe o nosso conteúdo de forma gratuita, inclusive a programação ao vivo por meio do stream de vídeo. Nós estamos também nas redes sociais, por onde você pode interagir com a gente, viu? Temos a nossa página no Facebook, temos os canais oficiais da TV A Crítica no Facebook, no Twitter, no Instagram também, você pode acompanhar a nossa programação. E a gente tem o nosso número de WhatsApp. É o canal de interação entre os nossos telespectadores e a nossa equipe de produção, 992912167, o número que aparece no seu vídeo. Não adianta ligar não, tá? Não pega o telefone para ligar porque ninguém vai atender. É programado para se ouvir e visualizar as conversas pelo WhatsApp. E aí você manda a sua saudação, você compartilha com a gente a tua opinião sobre as notícias, as informações que a gente vai trazer aqui no programa, na edição dessa terça-feira. E um dos destaques que a gente vai trazer no programa de hoje é um destaque assim que preocupa muito. Um bebê de 10 meses foi internado após ingerir maconha. A mãe percebeu um pedaço da substância na boca dessa menina. E vejam só, a droga pertencia ao pai dessa bebê. Ele foi preso em flagrante. Você está vendo a fotografia aí dessa família? E aí também as imagens do entorpecente. Que irresponsabilidade para com essa criança, para com essa bebê. Essa é uma reportagem que a gente traz hoje, que a gente traz daqui a pouco na nossa edição. A gente vai falar também sobre uma decisão do governo, viu? O governo federal que acabou com o seguro DPVAT. O seguro DPVAT é aquele seguro que a pessoa lança a mão depois que foi vítima de algum acidente, se machucou de alguma forma, ou aquele seguro que as famílias têm acesso depois que um familiar morre no trânsito e até fica com algum tipo de sequela permanente. Até 13 mil reais é o valor que esse seguro paga, ou pagava, né? Ou paga. Até em janeiro, a partir de janeiro, essa regra começa a valer, essa nova decisão do governo federal. A gente repercute isso aqui no Manhã no Ar, traremos as informações sobre esta decisão do governo federal. A gente fala também sobre o Novembro Azul. Estamos em novembro, portanto, há uma campanha, assim como tivemos o Outubro Rosa, a campanha de conscientização para as mulheres em relação ao cuidado de si mesmas, a prevenção em relação aos cânceres, tanto do útero quanto o câncer de mama. Agora, no Novembro Azul, as atenções se voltam para a orientação, para o compartilhamento de informações em relação aos homens. O câncer de próstata é a segunda maior causa de mortes entre os homens que são acometidos por esta doença e que estão na faixa etária de recorrência desta doença. A gente vai trazer um especialista, para conversar sobre este assunto, que vai passar todas as informações, todas as orientações para você sobre o Novembro Azul, viu? 6 horas e 13 minutos, nós estamos recebendo a informação aqui de que ônibus da linha Via Verde estão parando de circular e que já há paradas de ônibus onde as pessoas estão se amontoando esperando esses ônibus passar, além dos ônibus que estão passando lotados. Este é o relato que a gente escuta em relação à Via Verde. Há também alguns relatos da zona norte da cidade em que algumas pessoas, inclusive, questionando se está tendo greve, não está tendo greve. Se estiver ocorrendo alguma greve no sistema, ninguém foi anunciado. Isso não foi divulgado como deve ser. Existe uma lei e a lei determina que todo movimento grevista deva acontecer, sobretudo aqueles que envolvem trabalhadores ou pessoas de segmentos de áreas que são fundamentais, de serviços tidos como fundamentais. Existe um prazo legal para que seja cumprido e nada disso foi divulgado, nenhum prazo foi solicitado ou informado
à justiça ou às autoridades de que algum movimento teria acontecido. 9291-2167 é o número da nossa interação para você que de repente está enfrentando alguma dificuldade em relação aos ônibus na manhã desta terça-feira. Portanto, faz um vídeo pra gente aí, ou uma fotografia da parada de ônibus onde você está. Mostra o ônibus onde você está neste momento. Como é que está a lotação do ônibus que você está nesse momento? Você que está em casa e daqui a pouco vai sair, vai enfrentar essa situação. Anota esse número, o número da nossa interação, manda essa informação pra gente. Não esquece de localizar, tá? O bairro, não esquece de localizar a linha de ônibus, para que a gente tenha uma noção do problema que você está enfrentando. 6h14, a gente fala agora de um caso chocante de violência doméstica registrado no município de Maués. Uma mulher foi agredida com uma garrafa de vidro no rosto pelo próprio marido. O próprio marido cometeu essa violência. Traz para mim a repórter May Chapiama. May, bom dia para você, apesar desse tipo de informação, né, May? Mas, enfim, eu desejo mesmo que você tenha um bom dia. May, essa não foi a primeira vez que essa mulher foi atacada por esse homem que deveria dar carinho, o marido, né? Pelo amor de Deus. Traz as informações desse caso pra gente, por favor. Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta terça-feira. Esse homem de 36 anos foi preso na noite desta segunda-feira no município de Maués, que fica a 259 quilômetros distantes aqui da capital. Ele é suspeito de agredir a esposa. Segundo a polícia, ele teria quebrado uma garrafa de vidro no rosto dela, que precisou ir para o hospital e ser atendida pelo médico, inclusive com sutura, porque o ferimento foi no lábio e foi grave. De acordo com a polícia, ele estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas quando foi surpreendido pelos policiais militares do 10º Batalhão do município de Maués. De acordo com relatos da esposa, não é a primeira vez que esse homem agride essa esposa, tanto com agressões quanto com agressões verbais também. Ela disse que já há vários anos vem sendo vítima desse homem, tanto nas partes de xingamentos quanto também de agressões. Ela disse que já chegou a fazer outros boletins de ocorrência. Não é a primeira vez que esse homem é preso, já é a 4ª vez. Ele foi preso também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de corrupção ativa, depois de tentar corromper os policiais. A gente espera, né, que dessa vez, Emanuel, essa mulher se livre de uma vez desse homem, porque ele já provou que não tem respeito, que vai continuar agredindo e dessa vez eu acho que vai agredir ainda mais depois de ter sido preso aí pelos policiais militares, né? A gente sabe que esse tipo de gente não tem respeito e que provavelmente vai continuar essas agressões contra essa mulher que ele decidiu ficar, viu, Emanuel? E ainda tentou subornar os policiais, né? Uma situação complicada. É um indivíduo realmente complicado, a mulher não pode parar de denunciá-lo. Ontem a gente trouxe aqui, May, o caso de alguém que foi se livrou de uma tortura, de uma sessão de tortura, porque a polícia interveio, né? A polícia percebeu o que estava acontecendo. Hoje, uma tentativa de execução, né? Um homem sofreu uma tentativa de execução na Zona Sul e, mais uma vez, foi nesse caso que a polícia interveio. Você tem informações sobre esse caso da Zona Sul, May? Sim, tenho. Esse caso aconteceu na tarde desta segunda-feira em um beco, ali na Avenida Adalberto Vale, no bairro da Betânia, na Zona Sul de Manaus. Esse homem, de acordo com informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista por medo, ele estava em um beco quando foi surpreendido por um homem que chegou a pé e já chegou atirando contra esse homem. Ele foi atingido com 2 tiros, um na costa e outro no pescoço. Algumas pessoas que estavam ali tentaram socorrer o homem. Depois disso, esse suspeito fugiu em uma motocicleta e não foi identificado. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros atendimentos médicos. Esse homem foi encaminhado para o Hospital João Lúcio, ali na zona leste de Manaus. O quadro de saúde dele não foi divulgado. Os policiais da
da 7ª SICOM ainda chegaram a fazer buscas ali pelas redondezas para tentar localizar esse suspeito. Ainda não se sabe a motivação dessa tentativa de homicídio, mas para a polícia pode ter sido um acerto de contas ali, uma intimidação naquela área que tem se tornado palco aí de uma verdadeira guerra entre as facções criminosas. Mas a polícia já está investigando esse caso para tentar chegar na autoria dessa tentativa de homicídio, viu, Emanuel? Obrigado, Meixa Piama. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no estúdio eu sigo com informação. Olha, ontem eu acompanhei um caso lá na zona leste da cidade, onde um corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma área de mata. Isso foi na segunda etapa do bairro Jorge Teixeira. Segundo informações de testemunhas, esta vítima estava em um bar quando foi arrastada para o local. Os gritos chegaram a ser ouvidos pelos moradores próximos à área. Segundo a perícia, ele estava com uma corda no pescoço, mãos e pés amarrados e um corte na altura do pescoço. A suspeita da polícia de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas e um local de difícil acesso. Essa vítima foi coagida, foi levada até este local onde foi executada, possivelmente com um pedaço de pia velho, sabe, esses pedaços de louça jogados, e isso uma área de difícil acesso. Algumas pessoas, alguns repórteres, jornalistas inclusive passaram mal neste local aí. A gente teve muita dificuldade para chegar, para fazer essas imagens, para gerar essa reportagem, e essa vítima foi enterrada no buraco onde passa uma espécie de igarapé, é um terreno arenoso, e efetivamente estava, e de fato estava com mãos, pés amarrados, uma corda no pescoço, uma camisa na cabeça e, de acordo com o pessoal, com a perícia, né, do Instituto de Criminalística, com duas perfurações profundas na altura do pescoço. É mais um caso para a polícia investigar. Há testemunhas apenas de que ouviram os gritos, de que ouviram, mas não há testemunha, pessoas que viram de próximo mesmo, ou que tiveram essa noção. Até porque, olha aí, é muito escondido, né? É muito escondido. Certamente os bandidos que cometeram esse crime conhecem bem essa área. É algo que a polícia deverá seguir investigando, viu? E ontem nós mostramos aqui no programa a história de um jovem que foi resgatado pela polícia no momento em que era agredido por um grupo de criminosos. Hoje a gente traz um novo caso em que a polícia frustrou uma tentativa de homicídio. Essa ocorrência foi registrada lá no bairro Cidade de Deus. Pelo menos 10 homens participavam dessa ação criminosa. Amordaçado, espancado, cabeça quebrada, mãos e pés amarrados. Foi nessa situação que os policiais militares encontraram um homem por volta de 4 horas da tarde no bairro Cidade de Deus. A polícia militar foi acionada via CIOPS para atender uma ocorrência na rua Betula, no bairro Cidade de Deus. Rapidamente, os policiais foram até o endereço para verificar do que se tratava. Quando os policiais chegaram lá, o cenário que eles viram foi 10 pessoas aproximadamente espancando um homem que estava jogado no chão. Essa área é uma área de fumo, local de desova. Rapidamente os policiais efetuaram tiros na tentativa de cessar aquela ação criminosa. Após os tiros, as pessoas que estavam espancando o homem correram, fugiram para a área de mata. Em seguida, a polícia foi até a vítima e se deparou com uma cena extremamente chocante. O homem estava com as mãos e os pés amarrados, ele estava muito... as pessoas bateram bastante nele, estava muito espancado. E em seguida, rapidamente, eles chamaram o SAMU, que chegou muito rápido no local e levou a vítima até o hospital Platão Araújo. O homem foi identificado por Eduardo Batista Mota. Graças a um trabalho em conjunto da Polícia Militar, a população e os procedimentos médicos, esse homem sobreviveu. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para identificar os autores e a motivação de mais um crime na capital amazonense. Escapou da morte pela ação da polícia, esse tribunal do crime, esse tribunal paralelo. O tribunal é uma alegoria, né? É uma analogia, é uma comparação. Nós temos no nosso sistema jurídico os tribunais onde ocorrem os julgamentos, mas são julgamentos que ocorrem conforme a lei.
conforme a lei, ou pelo menos deveriam ocorrer conforme a lei. E não é o que ocorre nesse tipo de situação, não. Aqui a lei é outra lei. Aqui acontece de uma outra forma. Tem gente morrendo por desrespeito ao chefe da boca de fumo, porque levou umas cabeças ali e não pagou. Tem gente morrendo por um celular, tem gente morrendo porque faz parte do grupo vizinho, então não tem nada a ver com a atuação de um tribunal realmente, sabe? É pura comparação. Felizmente para essa vítima a polícia conseguiu fazer a intervenção, ele tem uma próxima oportunidade. É bom que aproveite, viu? É bom que aproveite. Agora traz para mim a foto da moça que está desaparecida. A gente tem uma informação de uma moça que está desaparecida. Qual é o mesmo nome dela, minha diretora? É a Alice Fernandes está desaparecida desde sábado. A família quer informações sobre o paradeiro desta jovem. Esta jovem está sendo procurada pela família. Agora, a mãe acredita que ela esteja morta. A informação que a mãe passa. Inclusive, houve buscas em uma área de mata onde possivelmente o corpo desta jovem estaria lá na zona oeste da cidade, no União da Vitória. Esta família teria recebido algum tipo de registro sobre esse crime, um vídeo em que essa mãe teria confirmado que seria a própria filha. É uma situação horrível, né? É uma situação horrível de ser vivida. Já pensou a mãe de alguém receber um vídeo da filha de 16 anos sendo assassinados, ou alguma coisa assim? Né? As pessoas que são pais, que são mães de adolescentes, assim, devem imaginar uma situação horrível como esta. Portanto, esta jovem está sendo procurada. A família acredita que ela está morta e estaria fazendo as buscas pelo corpo dela. Bom, enquanto não foi encontrada morta, existe algum resquício de esperança. E a gente faz aqui este apelo para que qualquer pessoa que tenha qualquer informação sobre o paradeiro desta jovem, que entre em contato direto com a polícia, avisa a polícia. Olha, nós vimos em tal lugar, eu vi ontem em tal lugar, assim. Enfim, está aqui o apelo da família que a gente repercute aqui no Manhã no Ar e se solidariza com esta família, com esse momento de desespero. É sempre um momento de muito desespero quando há alguém desaparecido e, sobretudo, no momento em que a família recebe um registro visual do que pode ter sido a morte ou o assassinato desta vítima. São informações que a gente ainda espera serem confirmadas, inclusive pela autoridade policial, mas o fato é que ela continua desaparecida. E se você sabe ou tem qualquer informação sobre o paradeiro da Alice, está aí os números no seu vídeo para você fazer a denúncia. 181 é o número da Secretaria de Segurança, 190 é o número da Central, da Polícia Militar. Você liga, faz a sua denúncia, não precisa se identificar e pronto, a polícia vai lá e faz o trabalho dela, que é checar as denúncias. Esse é o trabalho da polícia, checar a denúncia. Não é para ninguém sair de casa e dar uma de Sherlock Holmes, dar uma de detetive, de justiceiro ou qualquer coisa do gênero, não. É para passar informação para a polícia, que a polícia está aí para fazer isso. Então, se você tiver qualquer informação, até qualquer desconfiança mesmo, em relação a alguma movimentação estranha, ela está sendo procurada ali no União da Vitória, na Zona Oeste, os moradores desta área do Zona Oeste, lá, União da Vitória, Tarumã, as outras comunidades ali em volta, passa informação para a polícia, vamos ajudar. 6h27. Olha só essa história. Lá no bairro Praça 14, um taxista, para escapar de um assalto em andamento, tomou uma atitude desesperada. Ele entrou com o veículo num batalhão da Polícia Militar. Os policiais conseguiram deter o quarteto de criminosos, que era integrado inclusive por um menor, por um adolescente. O motorista chegou a ser esfaqueado durante essa ação e foi encaminhado para o hospital. Mais um taxista foi alvo de criminosos aqui na capital amazonense. Um homem de 43 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima recebeu uma chamada para uma corrida aqui nas proximidades da Avenida Tefé, que inicia no bairro Cachoeirinha e termina aqui no bairro Praça 14. A bordo, 4 homens, 3 adultos e um adolescente que anunciaram um assalto logo no início da viagem e o ameaçaram com uma faca. Mas o motorista, muito esperto por sinal,
percebeu que estava passando aqui, ó, na frente do Comando de Policiamento Metropolitano, CPM, que também fica localizado na Avenida Tefé, e acabou jogando seu veículo e instrumento de trabalho aqui na entrada do batalhão, onde recebeu todo o apoio necessário. Acreditamos que a vítima, vindo uma possibilidade de fugir dos infratores, ele adentrou, na verdade, né, numa tentativa de repelir os agressores, o seu táxi para dentro do Comando de Policiamento Metropolitano. Advindo dessa situação, os agressores esfaquearam a vítima, mais ou menos na linha do pescoço, certo? E a guarda do próprio comando realizou a detenção dos 4 infratores, 3 maiores e um menor. Todos foram capturados, detidos e encaminhados ao primeiro DIP para os procedimentos. Foram flagranteados por latrocínio tentado, né, e corrupção de menores, tendo em vista que tinha participação de um menor no grupo. Os suspeitos foram identificados como Jefferson Vidal, de 18 anos, Ramon de Souza Pereira, de 25 anos e Leonardo de Oliveira Cavalcante, de 23 anos, que após uma consulta rápida no sistema, os PMs identificaram que Leonardo já possui uma passagem pela polícia, tráfico de drogas, em 2016. E o adolescente, de 15 anos, foi identificado apenas como JCCS. Ele foi conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, diferente das outras pessoas que receberam voz de prisão e foram conduzidos imediatamente ao 1º Distrito Integrado de Polícia, a Central de Flagrantes da Zona Sul de Manaus. Passaram por audiência de custódia e tiveram a sua prisão preventiva decretada pela juíza Rosália Guimarães. Recebemos também informações de que o taxista recebeu os primeiros atendimentos médicos aqui mesmo, na frente do batalhão da Polícia Militar, mas precisou ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, pois o seu estado de saúde era grave. Pelo menos tiveram a prisão decretada na audiência de custódia. Um crime gravíssimo. É mais um crime que coloca os profissionais que trabalham nas ruas de Manaus, tanto taxistas como motoristas de aplicativo, colocam eles na lista de atividades de risco, assim como também os motoristas de ônibus. Nós trouxemos ontem informação do motorista de ônibus que foi também esfaqueado durante um assalto. Esse motorista precisou tomar uma atitude extrema, para tentar se livrar deste crime. Mas vejam, é uma situação muito complicada. Eu lembro, inclusive, do motorista da linha 059 que foi esfaqueado durante o assalto, o caso que nós trouxemos ontem. Ele não está sozinho. Inclusive, logo depois que a gente exibiu essa reportagem, eu recebi aqui o pedido de outras reportagens de motoristas e cobradores da linha 500, de várias linhas, na verdade, da estação que fica ali na estrada do Passarinho, aquela do Igarapé do Passarinho, na zona norte da cidade, sabe? Pedindo reportagem para denunciar a falta de segurança a qual esses profissionais estão submetidos. A nossa equipe de reportagem esteve na casa, esse é o motorista do ônibus, esfaqueado lá. Nós fomos lá na casa desse trabalhador e lá ele contou os detalhes sobre os momentos de terror que viveu, terror e medo vivenciado nessa volta ao trabalho. Vamos acompanhar a reportagem. Seu Roman aponta para os 6 ferimentos que quase lhe tiraram a vida. Ele sabe que as marcas vão sumir com o tempo, mas o que ele viveu vai ficar marcado para sempre na memória. Não vai ser fácil de pagar na memória, mas vou levar minha vida de outra forma, que gostar o que eu faço, eu gosto. Ser motorista, mas voltar a fazer o que eu faço, o dia a dia, né? Vai ser chato para mim, porque no momento que eu pegar naquele volante, a imagem vão voltar. O senhor não vai saber quem é passageiro e quem é criminoso. Quem é criminoso, exatamente. A maioria dos trabalhadores tem uma folguinha no domingo, certo? Sim, mas seu Roman não. Ele era acostumado a sair de casa sempre às madrugadas de domingo para fazer plantão para garantir uma renda extra. E como de costume, domingo, 4 horas da manhã, ele se levantou, se arrumou para ir trabalhar. Antes disso, sentou-se à mesa com a esposa, os dois conversaram
e por volta das 5 horas da manhã, aqui na porta, os dois se despediram, trocaram beijos. Seu Roman saiu. A ideia era trabalhar o dia inteiro e entrar pela noite e chegar em casa por volta das 11 horas, 23 horas, para aproveitar o restinho do domingo em família. Só que isso não aconteceu. Seu Roman foi gravemente ferido por 2 criminosos que quase lhe tiraram a vida. No momento que eles entraram, passaram umas 3 portes em seguida, numa rua seguindo, passando, eles anunciaram o assalto e um deles me mandaram seguir a viagem. E ele estava muito violento e começou, eu falei para ele que eu estou indo, ele estava me esfaqueando, né? E eu estava tentando me defender e não tinha como, eu me defendia ou eu dirigia do jeito que ele queria. Eu pensei que ele ia me matar. Logo após as 6 facadas, seu Roman foi socorrido e foi levado até o pronto-socorro Delfina Aziz. Aqui na casa dele, a esposa sabia que algo tinha acontecido, mesmo sem ninguém ter falado nada para ela. Isso porque a esposa do seu Roman é acostumada a acompanhar as rotas das viagens do marido. Ela estava acompanhando uma dessas viagens quando viu que a corrida tinha sido interrompida. Ela só ficou sabendo que o marido havia sido atingido por criminosos depois que uma colega de trabalho entrou em contato. A mulher ficou desesperada. Ela está no 7º mês de gestação e temia pela vida do marido. Ele, mesmo internado, não conseguia falar com a esposa absolutamente nada. Queria também falar com ela, avisar ela que eu estava bem também, né? Os pessoal não deixavam eu pegar em celular, não podia bater foto para poder enviar. Passava pela sua mente ali, lembrando do estado da sua esposa? Bom, eu chorei, né? Porque do jeito que ela está grávida, é meio complicado em ela ficar nervosa, ela perder esse nosso filho, né? Seu Roman se recupera dos ferimentos e do susto. Quando questionado se tem condições emocionais de voltar a vestir a farda de serviço e fazer a única coisa que sabe na vida, a resposta vem carregada de insegurança. Eu gosto do que eu faço. Sempre gostei. Uma profissão bem assim, que dê para a gente manter a nossa família, pagar nossas contas e levar passageiro com segurança, educação, entendeu? Respeito. E levar para até uma finalidade de acontecer, né? Vai ficar difícil, vai. Horas depois do susto, seu Roman se recupera dos ferimentos e vai a caminho da esposa. O que ele quer hoje é esquecer tudo o que viveu na manhã do último domingo. O que ele quer hoje em dia é se aproximar ainda mais da família para receber o novo membro que deve chegar em breve. Vou tentar repousar, tentar relaxar a mente e tentar viver outra vida nova. Tentar não, tem que conseguir levantar a cabeça, bola para frente. Esses bandidos não podem tirar a nossa intenção de viver, a vontade de viver, apesar da dificuldade. É fácil para eu falar isso daqui, né? Não sou eu que estou com o braço todo ferido, todo cheio de machucado, não sou eu que passo o dia todo atrás de um volante de um ônibus e a cada parada não se sabe quem entra no ônibus. É fácil, de fato, para a gente comentar essas coisas, mas ainda assim, o que a gente diz, a mensagem é para não desistir. Já para as empresas do transporte coletivo, para o Sinetran, você ouviu, prestou atenção na fala dele? E ele é cuidadoso. Ele foi cuidadoso ao falar, não, lá no hospital não podia pegar no celular, não podia fazer foto. É como se não pudesse divulgar essa realidade, sabe? É como se esses profissionais não pudessem abrir o verbo, mostrar as coisas, porque o Sinetran não mostra, as empresas não mostram. A gente não tem as imagens desses criminosos, dos bandidos que fizeram isso com este homem. Qualquer facada desta aí, num ponto mais acima, no pescoço, numa área mais sensível, a reportagem poderia ter outro foco. Poderia ser um futuro pai aqui, infelizmente, morto, se alguma dessas estocadas aí, alguma dessas facadas tivesse pego em algum ponto. Identificar esses criminosos deveria ser responsabilidade do Sinetran, dos proprietários, dos donos dessas empresas. Eles deviam ter esse tipo de preocupação
com esses motoristas, com esses profissionais, trabalhadores, colaboradores das empresas deles, com os passageiros. O Sinetran devia ter esse tipo de cuidado com os usuários do transporte coletivo. Que tipo de cuidado eu estou falando? De identificar, de divulgar as imagens, a cara desses criminosos, a cara desses bandidos que todos os dias assaltam ônibus na cidade de Manaus. Todos os dias. Todos os dias. Na Zona Norte, em todas as zonas da cidade. Em todas as zonas da cidade. Temos aqui um trabalhador que conseguiu voltar para casa. Temos exemplos de outros que, infelizmente, não conseguiram. E você e eu, a gente pode até ter esquecido o nome daqueles que já morreram atrás de um volante, tentando proteger os passageiros, cumprindo o seu papel como cidadão, como trabalhador. Mas a família não esqueceu. A família, inclusive, ainda lembra, ainda chora. Não só a memória, mas a ausência de um mantenedor, a ausência de alguém que estava em casa como educador e tudo mais, aquilo que um trabalhador representa na família. Ou trabalhador ou trabalhadora, não importa. É uma realidade que se precisa olhar, que se precisa verificar. As propostas estão aí para aumento da tarifa, para redução da frota. Hoje, nesta terça-feira, dia 12 de novembro, a gente amanheceu com a suspeita de que há algum tipo de movimento ou a ausência de ônibus, a redução ainda mais de algumas linhas. Então logo cedo houve essa notícia, o sistema está aos pedaços, o sistema está em frangalhos, há uma intervenção financeira, mas não há uma intervenção técnica. A prefeitura fez essa proposta aí para os vereadores de aumento da tarifa ou redução da frota, mas não tem nenhuma proposta de melhoria do sistema que vai atender a população, e as informações que a gente traz de forma rotineira são essas aqui. Aquilo que já é ruim se torna pior a cada dia pelas vítimas que deixa. Senhores proprietários dessas empresas, os senhores têm responsabilidade com isso também. Vamos identificar esses criminosos? Os criminosos estão roubando dentro dos ônibus de vocês, dentro dos serviços, dos equipamentos que vocês disponibilizam para atender aos clientes de vocês, à população. Os senhores têm responsabilidade com isso também. Ninguém quer investir um centavo para botar a porcaria do botão de pânico dentro de um veículo desse. Tem lá um equipamento de segurança que funciona Wi-Fi para vigiar motoristas e cobradores, mas um equipamento do pânicozinho para preservar talvez a vida de motoristas, talvez esse aí não tivesse sido esfaqueado. É algo que era para os senhores pelo menos pensar, pelo menos ponderarem. 6h41, um universitário foi preso, suspeito de furtar 2 notebooks de uma faculdade, da faculdade em que ele estudava. Eu penso estudava porque ele certamente será expulso depois disso. Acontece que durante a fuga, ele acabou se dando muito mal, viu? Muito mal mesmo. Traz o Leon Furtado para falar com a gente aqui, por favor. Leon, bom dia para você, Leon. Explica para a gente essa história melhor, Leon. Além de preso, ele também quebrou os tornozelos, né? Como é que foi que isso aconteceu? Emanuel, um ótimo dia para você e a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nesse momento. Pois é, esse caso aconteceu em um centro universitário localizado no bairro Flores, na zona centro-sul aqui da capital amazonense. E envolveu aí, infelizmente, 2 vítimas, né? Um homem de 43 anos e outro homem de 47 anos, ambos acadêmicos de direito. Eles estavam acostumados a entrar em sala de aula, fazer a utilização desses notebooks e guardá-los, claro, dentro da mochila. E aí ontem eles foram fazer a mesma coisa, se direcionaram para a cantina do local, mas mal sabiam eles que estavam sendo observados por esse homem identificado como Rafael Gomes da Silva, de 25 anos. O que aconteceu? Rafael, como você bem disse, ele já era acadêmico dessa instituição e observava a movimentação, conhecia como tudo funcionava por lá. Ele era acadêmico do período noturno e ontem pela manhã estava lá, claro, com essa intenção. Foi aí que uma dessas vítimas acabou percebendo a ação do Rafael, que se direcionou para essa sala de aula e apresentou um comportamento estranho na saída. Eles também perceberam que ele tinha um volume embaixo da camisa. Uma dessas vítimas, então, acabou acionando o segurança dessa instituição e também os policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia foram atender essa ocorrência.
A questão foi que os computadores, os 2 notebooks, foram encontrados dentro de um cesto de lixo por uma moça que trabalha lá dentro dessa localidade fazendo os serviços de limpeza. E aí o Rafael ainda tentou fugir, né, esse suspeito de ter furtado esses 2 notebooks, e ele tentou pular, no caso, tentou não, na verdade ele conseguiu pular, mas acabou quebrando os 2 tornozelos ao pular do 2º andar do prédio dessa instituição. Ele foi encaminhado ainda para uma unidade hospitalar, onde recebeu todos os atendimentos, mas foi flagranteado por furto, Emanuel. Uma fiança de R$2.000 foi arbitrada para que ele fosse solto, mas até o momento a gente não tem informação se ele pagou essa fiança. Então ele também pode passar por uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Emanuel, volto com você. A gente espera, né, Leão, que essas pernas, esses tornozelos quebrados sirvam de algum exemplo ou de alguma lição para ele. Obrigado pelas informações, Leão. Daqui a pouco a gente volta a conversar, meu amigo. Deixa eu seguir com a informação aqui. Por falar em furto, olha esse outro caso. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem furtando garrafas de uísque. São essas imagens. Põe na tela cheia, Caio, por favor. O uísque é uma bebida importada, né? E isso foi de uma cachaçaria de um shopping da zona centro-sul, ali da capital. Esse crime teria ocorrido no início da noite de ontem, teria gerado um prejuízo para esse estabelecimento, viu? De aproximadamente R$10.000 é o prejuízo estimado. O criminoso não estava sozinho. Nas imagens ele aparece acompanhado de 2 mulheres. O trio chega a consumir água e cerveja no local. No total, o suposto cliente furtou 3 garrafas. Os, né? Escondeu dentro dessa bolsa aí que a mulher tá acondicionando o material, viu? Na bolsa de uma das mulheres. A mercadoria estava exposta em uma prateleira da loja. Fizeram isso às ocultas, se passando por clientes, mas a câmera flagrou e a gente está mostrando aqui, olha, eles estão ficando famosos. Ele está olhando para um lado e para o outro e vai pegar a garrafa aí, viu? Vai pegar a garrafa. Vamos seguir, vamos acompanhar um pouco essa imagem para a gente ver o que acontece. Está aí o número para denúncias, enquanto a gente vê, olha, pegou uma garrafa, colocou lá embaixo da mesa. Vem o garçom e serve, a garrafa já está lá embaixo da mesa. E aí a mulher abre a bolsa, acho que ela vai pegar a garrafa agora, quer ver? A garrafa já está lá, posta embaixo da mesa. Vamos dar esse minuto de fama para eles, né? Fizeram escondidinhos, ou achando que estavam escondidinhos, que ninguém estava vendo. Quando ninguém vê, olha, pegou a garrafa que o cara pegou. Pegou a garrafa, vamos colocar dentro da bolsa, né? Vamos arrumar dentro da bolsa para levar para casa. R$10.000 de prejuízo, minha gente. R$10.000 de prejuízo. E aí a pessoa diz, mas é um comércio. O pessoal trabalha para manter. Ninguém sabe como é difícil manter um comércio hoje em dia, viu? 181 é o número de denúncia, 190 é o número da Polícia Militar para você denunciar esse trio de ladrões. Vamos trazer a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp aqui na nossa tela, por favor. Bom dia a todos vocês do Manhã no Ar. Meu nome é Silene e uma falta de respeito com a população que as empresas e a prefeitura fazem em questão dos ônibus. Silene, muita gente compartilha dessa mesma opinião que você, viu? Ela está dizendo que agora há pouco um ônibus quebrou no Aleixo. Olha só de que empresa é, viu? Será que é novidade para alguém ônibus dessa empresa quebrar? Bom dia, Emanuel. Sobre os ônibus, deveria haver fiscal para ver as paradas. Aqui, essa não tem cobertura, nem a placa, somente o ferro. Quando chove, o povo fica debaixo dessa pequena laje da casa. Aqui é a Avenida Margarita, na linha que atende o Alfredo, a Nova Cidade. Dá para as pessoas... Isso, dá para as pessoas verem aí, né? É só o ferro mesmo que está do lado da casa. Só o ferro mesmo. Fecha aqui, Robson. Tu consegue fechar aqui, Robson, por favor? Para dar o detalhe aqui para as pessoas de casa verem. Só tem o ferro onde deveria ter a placa. Sequer a placa existe aqui no local. A marquise, a lajezinha da frente do comércio é que serve para abrigar as pessoas. E a gente sabe que numa chuva forte não abriga ninguém. Ou seja, choveu, não tem como ficar na parada de ônibus. Eu concordo com essa pessoa que deveria haver fiscalização, né? Que haveria fiscalização. E olha, a pessoa ainda fez uma foto em perspectiva aqui de cima, olha, da mesma situação, né? A foto de onde vem a chuva. Se fosse na Ponta Negra, teria parada de 200 e quanto, minha diretora? 200 e não sei quantos mil. Mais de R$200.000. Mais de R$200.000. Bom dia, nós vivemos
à mercê de bandidos. Saímos de casa e não sabemos se voltamos. 064, quase todos os dias tem um assalto. Leva tudo de nós. Isso é uma vergonha. A pessoa que está falando é lá do bairro Jorge Teixeira, da primeira etapa. Eu acho que é mais do que uma vergonha. É vergonha para as autoridades. Para o cidadão, é uma afronta, é um desrespeito, para dizer o mínimo, um desrespeito na sua cidadania, no seu direito de ir e vir, no seu direito à segurança, no seu direito à cidadania. É a opinião de todas essas pessoas que interagem conosco por meio do 9291-2167, o número da nossa interação com você, meu caro amigo telespectador. 6 horas e 49 minutos. Lá na zona leste da cidade, uma dupla em uma moto assaltou um posto de combustíveis. Agora toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Agora a Polícia Civil quer ajuda da população para identificar os criminosos. O crime ocorreu na madrugada em um posto de combustíveis que fica no bairro São José, na zona leste da capital. Isso por volta das 2h30. Segundo informações de funcionários deste posto, o local costuma ficar deserto, principalmente neste horário durante a madrugada. As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Repare que os dois suspeitos chegam em uma motocicleta. Eles pedem para o frentista para abastecer o veículo. É quando um deles, o garupa, desce da motocicleta, puxa uma arma de fogo e anuncia o assalto. Em um determinado momento, o garupa da motocicleta se afasta junto ao frentista do posto de combustíveis. É neste momento que o frentista decide correr e consegue fugir. Depois disso, os dois suspeitos fogem na motocicleta sem serem identificados. Os policiais civis agora querem ajuda da população para que através dessas imagens eles consigam identificar esta dupla. Graças a Deus não teve nenhum disparo de arma de fogo, não teve nenhuma fatalidade, que é o que a gente sempre acompanha nos noticiários, e acaba que eles efetuam a fuga. A nossa preocupação em divulgar, agora no programa, é justamente para adiantar a identificação desses infratores. Vem nos chamando a atenção que na semana passada ocorreram outros assaltos com características semelhantes, em postos também aqui da Avenida Cosme Ferreira. Então você que esteja assistindo, caso reconheça qualquer um desses dois infratores, que entre em contato diretamente aqui com a nossa equipe de investigação do 9º Distrito Policial. Isso, coloca em tela cheia, Caio, por favor. Os dois têm aquela foto congelada de ambos, para a gente fazer esse... Olha, essa imagem aí, por favor. 9º Distrito Integrado de Polícia é a delegacia que está investigando este caso e quer a identidade desses dois para que eles sejam responsabilizados. Aí na tela está o número que você fala diretamente com as equipes de investigação. 9450-9140 e 9355-0055. Por esses números, por meio destes números, você fala direto com a equipe do delegado Pablo Giovanni, que se está divulgando essas imagens é porque já está com a investigação avançada e só precisa de uma pequena pista para chegar a esses suspeitos. E você, meu caro amigo da zona leste da cidade, pode contribuir. E precisa contribuir. Precisa contribuir porque os crimes para lá são muitos. Olha esse outro caso aqui que eu vou trazer agora. Um mercadinho, lá no bairro São José, também na zona leste. Foi alvo de um criminoso. O mercadinho foi alvo de um criminoso que, com a ajuda de um pé de cabra, conseguiu arrombar 2 cofres e roubar a quantia que ultrapassa 50 mil reais. Agora o dono do estabelecimento quer a ajuda da população para que, por meio do auxílio da divulgação dessas imagens, exatamente aí, consiga identificar o autor desse crime. Este homem aí, esse ladrão, que utilizando o equipamento aí para fazer o arrombamento, conseguiu levar o dinheiro desse mercadinho. Vamos acompanhar na reportagem? Revolta que é grande, eu tô tremendo de raiva. Essa é a história de um criminoso bastante audacioso que provavelmente já estava arquitetando esse furto há alguns dias. O caso aconteceu por volta das 9h30 da noite, aqui no bairro São José, na zona leste da cidade. O bandido ainda não foi identificado e provavelmente teria agido sozinho. O suspeito, depois que chegou aqui na zona leste da capital, começou a monitorar o estabelecimento. Viu que não tinha como entrar no local e decidiu se arriscar. O suspeito, ele subiu
exatamente nessa grade e cortou os ferros. Depois, ele teve acesso a essa laje, um local que pertence a um vizinho, amigo do proprietário do estabelecimento. Depois que ele subiu aqui, começou a caminhar e rapidamente esse suspeito se deslocou até o telhado do mercadinho. Aqui, o bandido, a gente percebe que provavelmente ele teve uma certa cautela, mas depois que pisou no telhado, começou a serrar e rapidamente teve acesso ao estabelecimento. As câmeras de segurança do local registraram o momento exato que o bandido cometeu o furto. 21h34, as câmeras mostram o homem dentro do estabelecimento. Com uma camisa no rosto, o criminoso usa uma escada, sobe no telhado por onde entrou e pega uma mochila. Após isso, ele dá início ao furto. Se direciona ao escritório do mercadinho e com um pé de cabra, ele tenta arrombar o cadeado da porta. O bandido não tem sucesso e recorre para um alicate de pressão. Depois de 3 minutos forçando, ele entra no local. Uma ação criminosa que durou aproximadamente 15 minutos. Tempo suficiente para deixar um trauma na vítima e um prejuízo de aproximadamente 60 a 70 mil reais. Esse foi o cadeado que o suspeito conseguiu arrombar. Depois que ele entrou nessa parte do escritório, começou a revirar tudo e percebeu que não tinha nada. Ele notou essa porta, arrombou também e entrou aqui, um outro compartimento do escritório. Aqui ele começou a mexer e observou um roteador de internet. Ele conseguiu furtar. Depois ele entrou nessa terceira porta, onde ficam os cofres. Aqui o suspeito se deu muito bem nessa ação criminosa. Com esse pé de cabra, ele conseguiu arrombar esses 2 cofres. Levou toda a renda de sábado e domingo. Por volta das 6 horas, um dos funcionários do proprietário, que já está aqui ao lado, no momento que entrou, percebeu algo estranho e rapidamente ele acionou o dono do mercadinho e disse que um bandido havia entrado aqui no local e cometido um furto. O senhor já registrou um boletim de ocorrência no 9º Distrito Integrado de Polícia. Mas a revolta é grande. Afinal, esse suspeito deixou aí um prejuízo grande para o teu estabelecimento. Justamente, é um prejuízo começando pelo roteador, né? A gente teve que comprar o roteador em média de R$ 1.500. Já foi o primeiro gasto que a gente teve hoje pela manhã. Que ficou o mercadinho fechado até as 8 horas da manhã para poder comprar o roteador para funcionar os caixas. Senão não funcionava, certo? E já foi registrado o BO, né? Aqui no 9º DP, para a gente tomar as providências e jogar a filmagem na mídia aí para ver se consegue pegar esse cidadão. Não é cidadão, isso é bandido, né? Quando o senhor viu os cofres arrombados, qual foi a tua sensação? Um prejuízo grande, hein? Nós temos boleto para pagar. Hoje, quando a partir de 9 da tarde, nós temos que pagar boleto. Então, os nossos fornecedores não querem saber se a gente foi assaltado, se a gente foi roubado, não. Eles querem saber que pague o boleto. Essa não é a primeira vez que criminosos invadem aqui o estabelecimento desse trabalhador. No último caso, os bandidos levaram quanto? 170 mil. Dinheiro contado, que era para realmente, na segunda-feira, pagar uma dívida. Entendeu? E nós ficamos sem nada, ficamos a ver navio. Ninguém foi emprestar um dinheiro para nós, não. Certo? Então, nós tivemos que dar nosso jeito para pagar a dívida que tinha que pagar na segunda-feira. Isso foi realmente também um final de semana, um dia de domingo também. Quando? Isso em 2016. Foi o período que fizeram esse assalto aqui. Então não recuperou nada. Registrou o boletim? Registrei o boletim, fizemos aqui a filmagem, passamos para a delegacia de roubos e furto, na presença do doutor Amaral, quando ele era de lá da delegacia de roubos e furto.
E disseram que ia dar um jeito, não demorou 20 dias, os mesmos bandidos roubaram lá nas freiras, lá na Constinelli, lá naquele colégio das freiras lá, levaram 24 mil, pegaram os caras, até hoje em dia deve estar solto por aí. O proprietário aqui do mercadinho, que fica na zona leste da cidade, está pedindo ajuda a partir de agora das autoridades para que possam identificar esse suspeito e que ele seja preso e responda pelo crime. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes as informações sobre o dinheiro que há nos estabelecimentos são passadas por gente de dentro. Então, é importante deixar o dinheiro no banco sempre que for possível, ainda mais essas quantias assim, até por uma questão de segurança. Você que está assistindo a nossa programação agora, que reconhece esse homem aí nas imagens, ele está com a camisa na cabeça, mas dá para verificar o rosto dele. Você que conhece ou que reconhece, liga para a polícia, faz a denúncia para a polícia vai tomar as providências. 6 horas e 59 minutos. Neste momento a gente encerra a nossa participação na rádio, na FM O Dia, agradecendo a companhia, a audiência dos nossos ouvintes. Lembrando que amanhã a gente se encontra novamente a partir das 6 da manhã, aqui no Manhã no Ar, nessa primeira hora que a gente compartilha a transmissão também com os nossos ouvintes. Tenham todos uma excelente terça-feira. Aqui na televisão a gente continua até as 8h30 da manhã e ainda falando sobre os casos da área policial. Só que agora a história é um pouco mais triste e mostra os riscos da presença de drogas dentro dos lares das pessoas, dentro das famílias. Lá no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, uma criança de 10 meses foi hospitalizada após ingerir entorpecentes por engano. Essa criança comeu maconha. Traz a Mei Chapiama, por favor. Mei Chapiama, que é a mãe de 4 filhos, 4 crianças e que entende um pouco o compromisso de cuidar com as crianças. Mei, as informações sobre este caso, Mei. Quem são os responsáveis por levar essa droga para dentro de casa? Em outras palavras, responsáveis por essa droga ir parar na boca dessa criança. Pois é, Manuel, que triste noticiar esse tipo de informação. Mas foi o pai o responsável aí por levar essa droga e deixar ao alcance dessa menina de 10 meses de idade. Essa menina de 10 meses foi hospitalizada, foi levada ao hospital depois de ingerir maconha na casa dos pais, que fica ali na comunidade José Bonifácio, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, essa droga estava ao alcance dessa menina, que acabou levando à boca e passou mal. Foram os próprios pais que levaram a menina até o SPA do Galileia, também na zona norte. Ela estava tendo crises de vômito e também desmaio e precisou passar por procedimentos médicos para desintoxicação. Continua internada em observação. A mãe de 24 anos, que não teve o nome divulgado justamente para preservar a integridade dessa criança, informou aos policiais que o marido dela, o companheiro de 21 anos, era usuário de drogas e que teria deixado essa droga realmente ali ao alcance dessa menina. Eles foram detidos, os policiais foram acionados e parece que durante a revista pessoal encontraram drogas dentro da bolsa desse pai de 21 anos. A gente conversou com o sargento Christian, que vai dar mais detalhes sobre essa situação, viu, Emanuel? Parece que enquanto ela estava fora, a criança pegou, né, seria um resto de maconha que foi consumida pelo seu genitor, né? E colocou na boca e veio a ter esse tipo de sintomas. Então, como ele estava lá na espera, abordamos o mesmo, foi encontrado dentro da sua mochila 39 porções de óxido e uma de cocaína. Ele tem antecedente? Tem, sim, por porte de arma e também tráfico também. Ele só tinha essa filha? Sim, só essa filha. Existe, Mei Chapiama aí, caros amigos telespectadores, uma linha muito tênue entre o consumidor, o usuário e o traficante propriamente dito. Pelas fotos, põe a foto, por favor. A Mei não está vendo a foto, mas a gente tem, Mei, uma fotografia, uma imagem aqui da droga encontrada lá. A droga está com os papeizinhos embolados por em cima de uma cama. E eu nem sei se aquilo é maconha mesmo, parece ser outra substância. Olha aí, ó. Parece ser outra substância. Essa imagem a gente está exibindo agora, Mei Chapiama.
a imagem da droga, os papelotezinhos de plástico e dessa droga em casa. É muita irresponsabilidade de um usuário de drogas deixar um material desse ao alcance de uma menina de 10 meses. De 10 meses. Deixa eu liberar a May Chapiama aqui, que ela tá... May, obrigado pelas informações que você trouxe pra gente, May. Daqui a pouco eu volto a conversar contigo, tá bom? Pra você não ficar aí me aguardando no vídeo, daqui a pouco eu volto a conversar com você. Mas eu gostaria de continuar comentando esse caso aqui, minha diretora. Dá para colocar? Deixa a imagem ali na tela, por favor, Caio. Deixa a imagem ali na tela. A vida é sua, meu amigo. Se você quer estragar a sua vida, perder a sua vida, se entregando às drogas, se transformando num viciado, num dependente químico, maconheiro, escolha o nome aí que você quiser. Dê o nome que você quiser. É sua vida, você toma essas decisões e hoje as leis, inclusive, amparam isso, os supremos da nossa justiça amparam isso, decidiram em relação a isso. Você tem o direito, apesar de o tráfico, apesar de o comércio, apesar de a forma em que você adquire esse produto, apesar que essa forma seja ilegal, seja criminosa, e apesar que no momento que você adquire essa droga, você está financiando essas mortes todas que a gente anuncia aqui. É mais de 1 hora de programas falando de crimes, na nossa primeira hora aqui falando de crimes, e a maior parte desses crimes relacionados ao tráfico de drogas. Mas lá no fim das contas é sua decisão, você tem o direito de fazer isso. Agora, no momento em que você faz isso e coloca alguém que depende de você à mercê dessa substância, veja aí vômitos, desmaios, olha o efeito dessa porcaria no organismo de uma menina de 10 meses. Você é o responsável por isso. A gente não pode e nem deve mostrar o rosto desses pais irresponsáveis. A gente não deve, porque a criança precisa, a imagem da criança é que precisa ser preservada. Isso está escrito, está determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisa respeitar, a imprensa precisa respeitar isso, a sociedade precisa respeitar a imagem desta criança, mas é muita irresponsabilidade mesmo. Ainda bem que esse pai já foi indiciado, há aí esses antecedentes dele, a justiça deve saber como lidar com isso, mas é um caso realmente que a gente só lamenta. 7 horas e 5 minutos, vamos falar do caso da investigação em torno da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Mike Vinícius, que está preso no Centro de Detenção Provisória, o masculino 2, o Mike, que é lutador de MMA e que foi quem confessou ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues lá no fim de setembro, viu? O advogado dele informou que vai solicitar o pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Amazonas para que o cliente dele, o Mike, fique em liberdade até a conclusão do inquérito. Mas a defesa de Mike não soube informar que tipo de argumentos serão usados para pedir que a liberação seja concedida. Eles não quiseram divulgar esses argumentos, obviamente, porque se a defesa vai pedir o pedido, eles certamente devem saber disso, viu? Outro suspeito de participar do homicídio do engenheiro investigado é o Alejandro Molina Valeico, enteado do prefeito de Manaus. Ele também aguarda a análise do pedido de habeas corpus que foi solicitado na última quinta-feira ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Alejandro Valeico pede a revogação da prisão dele, que dura mais de um mês, viu? O Alejandro está preso na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia por decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. E para você relembrar o caso, a Delegacia de Homicídios e Sequestros apontam Alejandro como um dos 6 envolvidos no crime. Ainda segundo a polícia, todos os envolvidos estavam em uma festa particular na casa de Alejandro, que fica dentro de um condomínio de luxo lá na Zona Oeste. Flávio Rodrigues foi morto dia 29 de setembro e o corpo dele encontrado no dia 30 de setembro em um terreno no bairro Tarumã. Essas são as informações. A polícia, que tinha 30 dias para concluir o inquérito policial, a investigação, pediu a prorrogação na Justiça de mais 30 dias para concluir esse inquérito, assim como pediu que também fossem prorrogados o período de prisão de todos os investigados que estavam atrás das grades, com exceção do cozinheiro, que já foi liberado,
para responder, para aguardar em liberdade tanto a conclusão do inquérito quanto o próprio processo que deve vir depois. Basicamente essas são as informações. O Mike disse, ele confessou que matou, mas o depoimento dele, a polícia encontrou incongruências nesse depoimento, inclusive no confronto com outros depoimentos. A polícia segue investigando e nós da imprensa seguiremos acompanhando este caso e trazendo as informações, pelo menos aqui na TV A Crítica. Pelo menos aqui na TV A Crítica, a gente vai continuar trazendo essas informações. 7h08, vamos voar um pouco? Mostra pra gente a imagem do Alex Gomes, que já está sobrevoando a cidade de Manaus, na zona leste, ali na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, nas proximidades do Terminal 4, onde sábado passado um ônibus incendiou nesse terminal. E o que a gente vê aqui, tanto de quem vem da grande circular ali da Cidade de Deus, né, que está vindo Cidade de Deus, daquela área Braga Mendes, lá de cima o trânsito é tranquilo. Aqui na rotatória, até na rotatória mesmo é tranquilo. Quem está saindo da Camapuã ali, é só ter um cuidado na rotatória para não acontecer nenhum choque, nenhum acidente. Trânsito tranquilo, às 7h09, na Bola do Produtor, lá no Jorge Teixeira, um dos extremos da nossa zona leste da cidade. Vamos pedir para o Alex fazer o retorno para mostrar a continuação da zona leste aqui, no sentido oposto, Alex, no sentido centro, de quem vai para o centro. Dá uma girada no drone aí para a gente acompanhar estas imagens. Nós temos previsão do tempo, minha diretora, para aproveitar essa imagem da zona leste da cidade. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo. Daqui a pouco o Alex vai estar em algum outro ponto da cidade para mostrar para a gente. Talvez ele não esteja me ouvindo para fazer a manobra que eu solicitei a ele, mas a gente vê aqui a grande circular, vê ali a saída da Camapuã, trânsito tranquilo nessa área, viu? Trânsito tranquilo nessa área às 7h10. Obrigado ao Alex, daqui a pouco a gente volta com imagens do trânsito. Vamos falar de emprego? Vamos falar de oportunidade? Hoje o Cine Manaus está ofertando 89 vagas de emprego a partir de 8 da manhã, viu? Quem estiver em busca de oportunidade no mercado de trabalho pode se dirigir a uma das sedes do Cine, lá na Constantino Neri ou no Shopping T4. T4 fica ali na Bola do Produtor, viu? Perto de onde nós falamos, viu? E olha só as vagas que estão liberadas aí, que estão sendo ofertadas. Auxiliar de limpeza são 2 vagas, doméstica 1 vaga, auxiliar de compras, motorista, mecânico automotivo, assistente fiscal, camareira, esmerilhador, lixador, são 10 vagas para o esmerilador, tá? Ou lixador. E para o montador naval, 20 vagas, soldador também 20 vagas. Soldador também 20 vagas, talvez sejam todas vagas na área naval. Cine Manaus, na Constantino Neri, assistente de logística, 1 vaga e empacotador, 4 vagas. Essas vagas aqui, essas aqui são para o público PCD, tá? Para quem tem algum tipo de deficiência. Então, olha só, vamos lá para as vagas do Shopping T4, na zona leste da cidade. Técnico em segurança do trabalho, nutricionista de produção, vendedor externo, motorista de Munk, aquele caminhão que tem aquele braço mecânico, vendedor externo e mecânico de refrigeração. Isso aqui, essas vagas são ofertadas lá no Shopping T4. Portanto, olha, tem mais aqui. Para PCDs, tem operador de caixa, são 15 vagas para operador de caixa PCDs, uma vaga de assistente financeiro e 1 vaga de assistente de vendas. Isso aqui é no Shopping T4. As oportunidades de emprego estão sendo oferecidas por lá. Portanto, meu amigo, prepara o currículo, prepara o documento, original e xerox, leva esse documento lá, viu, para que você possa concorrer a uma dessas vagas aqui. São necessários RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, além do certificado de reservista para os homens. Mais informações sobre cada vaga é só acessar o site centep.manaus.am.gov.br. Está aí no seu vídeo. Vou repetir devagar, tá? centep.manaus.am.gov.br. Esse é o endereço, viu? 7h12. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz a informação que o presidente da República acabou com o seguro TPVAT. O seguro era pago a vítimas de acidentes de trânsito, chegava até R$ 13.500 em casos de morte ou invalidez permanente. Novembro Azul, hoje o Manhã no Ar recebe um especialista que já está no estúdio aqui comigo, viu? A gente vai falar sobre câncer de próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença é
segunda que mais mata homens no nosso país. E a falta de informação, o preconceito, ainda são os principais impedimentos para evitar essa realidade, impedimento para que os homens busquem tratamentos. A gente tem um trechinho da reportagem que a gente vai trazer daqui a pouco, vamos acompanhar. Já fez o exame da próstata? Já tá na fila de espera. Você vai estar na fila de espera? Vou na fila de espera, já estou na fila de espera. Tá preparado para fazer? E eu quero avisar para vocês, meus companheiros, meus amigos, faça esse exame. Não vai com preconceito não. Que você fez? Me diga uma coisa, você tem o hábito de fazer os exames de rotina? Nem... Não faz? Não. Mas você não nem gosta de próstata. Nem de próstata. Sou contra.